Olá, olá pessoal, boa noite. Vamos chegando, quem já está chegando, já tem muita gente entrando. Já estou arrumando as coisas aqui para começar. Já vou liberar o chat para todo mundo. Opa, o Carlos já mandou boa noite. Aí, agora sim, o chat está liberado, né, pessoal? Aí começou a chegar as mensagens. Isso aí, boa noite, Jéssica, Priscila, Yannick, Jéssica, mais uma, Marcelo, Max. Eita, tô perdendo o chat aqui. Luiz, boa noite, pessoal, boa noite todo mundo. Então, enquanto o pessoal entra, eu já quero pedir aqui para vocês, além do boa noite, eu já quero que vocês comecem se apresentando, hein? Já chega, já manda um boa noite e fala aí o seu nome, de onde vocês estão falando. Quero saber qual que é o curso de vocês, qual que é a área de atuação. E enquanto vocês mandam os boa noites aí, enquanto vocês mandam nome, área de atuação e curso, eu tenho um videozinho aqui para passar. Então, eu já vou começar a transmitir a tela aqui. Isso aí, pessoal. Todo mundo está vendo o vídeo? Cadê o chat? Perdi o chat. Aqui. Show. Então tá, pessoal. Vou começar passando esse vídeo aqui da Simplicity. A Simplicity é reconhecida mundialmente pela eficiência de suas soluções focadas no desenvolvimento e aprimoramento de estratégias de empregabilidade para instituições de ensino superior. Há mais de 20 anos conectando alunos e egressos com oportunidades de trabalho e desenvolvimento de carreira por meio de uma estratégia poderosa no crescimento sustentável das instituições de ensino. O Simplicity CSM tem um propósito essencial: viabilizar conexões entre instituições, alunos e empregadores. Conheça um pouco sobre como isso acontece. Apresentamos o CSM, uma ferramenta de alta performance na gestão da empregabilidade dentro e fora do campus. A tecnologia da Simplicity permite que alunos e egressos cadastrem seus currículos e se conectem com oportunidades e atividades de formação alinhadas aos seus objetivos de carreira. Por meio da tecnologia, a Simplicity ajuda universidades no mundo todo a desenvolverem estratégias de carreiras que impactem candidatos, alunos e egressos durante todo o ciclo de relacionamento com a instituição, garantindo a eles sucesso profissional e destaque no mercado de trabalho. Conheça mais sobre a Simplicity e o CSM e eleve os resultados dos seus alunos e do escritório de carreiras da sua instituição de ensino a um outro nível. Show de bola, pessoal. Então, já vou começar aqui me apresentando e também já quero deixar os meus agradecimentos ao pessoal da Simplicity por ter me chamado. Eu vi já aqui no chat, muito prazer a todo mundo, tá? Eu vi que eu tenho alguns colegas de profissão aí, vi que tem social media, vi que tem gente de publicidade, aqui design, Alice. Então, tem muita gente que já entende um pouquinho da área que a gente vai falar hoje, hein? Já teve algum contato, talvez. Tem criador de conteúdo aí? Quem aí já criou conteúdo? Pode ser para você ou pode ser para cliente também, para outra pessoa, para a empresa que você trabalha. Como é que estamos aí? Bom, então deixa eu começar. Enquanto vocês mandam mensagem, eu vou me apresentar também um pouquinho. Ó, tem uns criadores de conteúdo aí. Então, muito prazer, pessoal. Eu me chamo Guilherme Carvadsky. Vocês podem me encontrar nas redes sociais pelo @Guilherme Carve, apesar de eu não ser muito ativo lá, já vou explicar um pouquinho mais sobre isso. E eu trabalho com marketing de conteúdo desde 2010.
Então já faz um tempinho que eu estou nessa área aí. Eu comecei trabalhando com blog, então naquela época do Não Salvo, Não Entendo, eu estava lá também criando conteúdo para blog, tá? Conteúdo em texto. E eu tinha um blog chamado Gambiarras Online, talvez poucas pessoas ou ninguém conheceu, mas ele foi um blog que fez um certo sucesso naquela época. Teve ali coisa de 40, 50 mil visualizações por mês. E eu consegui fazer dele ali a minha primeira fonte de renda, a minha primeira experiência nessa área. E foi uma oportunidade muito legal. Comecei a fazer por conta mesmo, explorando, tentando aprender sozinho. Só que com o passar do tempo, né? Como vocês já sabem, evolução na internet, tudo, os blogs eles foram caindo, né? Eu acabei perdendo esse blog, né? Perdendo a audiência dele. E aí eu tive que passar para a próxima etapa ali, que foram as redes sociais, que estavam em bastante crescimento, principalmente o Facebook, né? E dentro do Face eu tive ali páginas também, tive página de Dragon Ball, uma página de Dragon Ball que fez também sucesso, Dragon Ball Super. E depois daí das redes sociais ainda, a internet não para de evoluir, né? E veio a produção audiovisual. Eu entrei nessa onda também, comecei a me especializar em produção audiovisual, porque os vídeos eles simplesmente tomaram conta, né? Então hoje, com o avanço do TikTok, aí a gente sabe que vídeo é tudo, né? Em qualquer rede social, o vídeo é o que tomou conta, todas as redes sociais correndo atrás para se adaptar, para colocar vídeo curto, né? Então, eu acabei entrando na produção audiovisual também. Eu entrei um pouco antes do TikTok, entrei em 2018. Então, quando o TikTok chegou, eu já estava um pouco preparado. Enfim, e hoje eu atuo tanto na parte estratégica do marketing de conteúdo, quanto na parte operacional, né? Na produção mesmo, botando a mão na massa, fazendo gravação, edição, principalmente para clientes. Então, hoje eu tenho uma agência de marketing que eu fundei com a Gabi, que é a minha esposa, e ela se chama GG Mídias. A gente é especializado em marketing de conteúdo, a gente tem clientes no Brasil inteiro e eu vou apresentar alguns desses clientes para vocês ao longo da palestra e que eu vou usar eles como exemplo, né? Então, muito legal, estou acompanhando as mensagens aqui, eu vi que a Jennifer também teve o primeiro contato com o blog, hein? O Paulo gostou da referência, então eu estou acompanhando o chat aqui no cantinho, tá? Por isso que eu estou olhando um pouco aqui para o lado, e agora eu espero que vocês estejam vendo os slides, estejam me escutando bem, qualquer coisa pode mandar mensagem aí que eu estou ligado, tá? E sobre essa palestra aqui, o que eu quero passar para vocês? Ela vai ser uma palestra mais inicial, assim, tá? Não vai ser nada muito avançado aqui, porque eu suponho que, a gente não sei se a gente tem, né? Se tiver, eu vou ficar muito feliz em saber aí alguns criadores de conteúdo aí na casa das centenas de milhares ou até milhões de inscritos, né? Que são pessoas que provavelmente já têm muita experiência nessa área, mas eu quero fazer alguns passos iniciais aqui, que são os básicos, né? Então, eu vou começar falando sobre o que é a produção e marketing de conteúdo, e depois eu quero mostrar, né, como começar a fazer isso de forma profissional. Então, ele vai servir tanto para quem ainda não faz conteúdo nenhum, não faz para si mesmo, não faz para uma marca, para uma empresa, vai servir também para quem já está começando, já está dando os primeiros passos, já cria alguns conteúdos, e vai ser bom para aperfeiçoar, apertar os parafusos ali. E eu espero de coração que vocês consigam tirar proveito dessa palestra, que vocês aprendam algo novo e principalmente que vocês consigam aplicar isso, esse conteúdo, alguma coisa desse conteúdo na vida de vocês e consigam resultados de alguma forma, tá? E se tiver dúvida, como eu já falei, manda no chat, eu estou acompanhando ele aqui, é só mandar. Se tiver dentro do assunto que eu estou falando, eu já vou ler, já vou responder. Se tiver muito fora, talvez eu deixe para o final, mas também no final a gente vai ter ali um tempinho para perguntas e respostas para quem deixar para o final. Mas pode mandar, se for ali dentro do assunto, eu já respondo na hora. E, claro, se for postar no Instagram qualquer trecho dessa palestra, quer postar uma foto, algum insight que gostou ali, me marca, @GuilhermeCarve, é só marcar lá, vou ficar muito feliz de ver. E também, se quiser, depois da palestra, qualquer outro momento, quiser me mandar uma mensagem, eu fico muito feliz, eu gosto muito de responder as pessoas por lá. Bom, então já vamos direto para o conteúdo aqui. Vamos falar sobre o que é a produção de conteúdo, tá? Então, de acordo com a Rock Content, que é uma das maiores empresas dessa área de marketing de conteúdo, a produção de conteúdo significa, na prática, o ato de oferecer materiais em diferentes formatos ou plataformas que sejam úteis e relevantes para um determinado público. Então, eu já deixei destacado aqui a parte de úteis e relevantes, porque essa é a principal diferença para o marketing tradicional, né? Então, eu vou mostrar ali alguns exemplos depois,
e vai ficar mais fácil entender isso. E esse marketing de conteúdo, ele pode ser feito literalmente por qualquer pessoa ou empresa. E geralmente é feito com um objetivo específico em mente, que não é vender. Então, pelo menos, não em um primeiro momento. Então, para ficar mais claro, assim, como não vender? Então, por que uma empresa vai fazer isso? Qual a utilidade disso? Bom, o que é? Primeiro, vamos entender o que é um material útil e relevante. O marketing de conteúdo, diferente de uma assessoria de imprensa, uma publicidade de vendas, ou o que ainda é feito no marketing tradicional, ele não é sobre o que a empresa faz, sobre o que você faz. Ele é muito mais sobre o que o público precisa. E o que o público precisa? O público precisa ter seus problemas solucionados, eles precisam de ajuda, eles querem informações, querem ver notícias, querem saber opiniões, eles querem ter entretenimento. Então, tudo isso faz parte do material criado para marketing de conteúdo. E daí você fica, tá, ainda assim, talvez não faça muito sentido, por que uma empresa vai fazer isso? Vai perder tempo fazendo isso? Então, qual que é o objetivo, qual que pode ser um objetivo do marketing de conteúdo? Alguns objetivos do marketing de conteúdo podem ser esses aqui. Aumentar o reconhecimento da marca, atrair, engajar e reter um público, se posicionar como autoridade, gerar credibilidade e dentre muitos outros objetivos. Maria, vou disponibilizar sim os slides. No final vai ter um link para isso. Então, esses são alguns objetivos que fazem sentido para muitas marcas e muitas pessoas. Porque uma marca, uma pessoa que tem uma audiência, que conquistou a audiência através do conteúdo, ela pode depois vender qualquer coisa para essa audiência. Porque essa audiência vai confiar nessa pessoa, vai confiar nessa marca. Então, nesse primeiro momento do marketing de conteúdo, de distribuir conteúdo, mandar muita informação para a audiência, vai servir justamente para atrair essas pessoas, se posicionar como uma autoridade e aí gerar ali, aumentar o reconhecimento de marca, né? Mas marketing de conteúdo não é alguma coisa nova. Na verdade, é uma coisa que já é muito antiga, apesar do termo estar na moda, né? O termo ser alguma coisa muito nova, muito utilizada. Mas aqui eu já trouxe alguns exemplos que já remetem ali aos primeiros casos de marketing de conteúdo. Então, esse aqui provavelmente é o primeiro caso documentado, assim, que se entende como o primeiro caso de marketing de conteúdo, que foi uma revista chamada The Furrow, ou O Sulco. Ela foi criada em 1895 pela John Deere, que é aquela empresa de maquinários agrícolas. E essa revista, ela não era um panfleto publicitário ali, com um panfleto de vendas, né, que vendia os produtos da John Deere. Ela servia para levar informações úteis para os fazendeiros que queriam aperfeiçoar seus negócios. Então, olha só, a John Deere estava criando uma revista, distribuindo essa revista em 1895, com o objetivo de levar informação e ajudar os fazendeiros. Essa revista, ela foi um sucesso imediato, em menos de um ano, se eu não me engano, ela já tinha 4 milhões de unidades em circulação, e a John Deere conseguiu se estabelecer muito bem como uma autoridade no mercado agrícola. E olha só, os fazendeiros, eles já conhecem a revista, eles já acompanham a John Deere. Quando eles vão querer fazer um upgrade ali, melhorar o equipamento deles, comprar um equipamento novo, uma ferramenta nova, qual que vai ser a marca que vai estar na cabeça deles? Não vai ser nenhuma outra, porque eles já acompanham a John Deere, eles já conhecem, eles podem até pensar, nossa, eles me ajudaram tanto com a revista, eu vou comprar deles. Pode até ser que o equipamento deles não seja o melhor, mas tem gente que vai comprar deles justamente porque eles foram ajudados por essa empresa. Então, esse é o poder do marketing de conteúdo, né? Um outro caso histórico é o Guia da Michelin. Não sei quem conhece aí a estrela Michelin, quem não conhece, vou explicar rapidinho. Ela é um prêmio que é dado para restaurantes. E é um dos prêmios mais renomados para restaurante, né? Uma empresa que tem uma estrela Michelin, um restaurante que tem uma estrela Michelin, é muito renomado. Quer dizer que é um restaurante muito top, enfim. E esse prêmio, o mais curioso disso, é que ele foi criado por uma marca de pneu, pela Michelin. Então, em 1900, a Michelin desenvolveu esse guia turístico, chamado Guia Michelin, e o objetivo principal desse guia era promover o turismo para o crescente mercado automobilístico. Basicamente, eles estavam fazendo as pessoas andar de carro, né? Eles queriam que as pessoas gastassem os pneus aí para quando eles forem vender pneus, eles têm para quem vender e também já está na cabeça das pessoas. Então, esse também é um caso muito interessante. Muitos anos depois, ele foi inspirar o Guia Quatro Rodas, né? Então, o Guia Quatro Rodas é totalmente inspirado no Guia Michelin.
E esse outro caso é provavelmente o meu preferido, o meu guia histórico, assim, o meu exemplo histórico preferido, né? Que é o do leite condensado, leite moça. Em meados ali de 1960, ou antes de 1960, o leite condensado ele era utilizado no lugar da amamentação materna. Então, muitas mães substituíam a amamentação pelo leite condensado. Logo, isso foi proibido, né? Porque hoje é incabível pensar isso, né? Mas na época era aceitável. Enfim, isso foi proibido. E a Nestlé ficou ali querendo com essa marca, né? Com leite moça, e eles precisavam vender esse produto, mas não era mais consumido para amamentação. Então, para que ia servir esse produto, né? Como é que vai vender um produto que ninguém sabe usar? Então, a Nestlé começou a divulgar receitas. Começou a divulgar receitas em revistas, em jornais e principalmente nos rótulos dos produtos, né? Então, quem aí já foi comprar alguma coisa e tem a receitinha ali atrás? Hoje a gente nem lê mais. Raramente lê uma receita que está no rótulo, né? Muitas vezes procura na internet. Mas ali que começou. A Nestlé começou a colocar as receitas ali, porque daí a pessoa sabia usar. Então, ela ia lá pegar a latinha de leite condensado e ia ter uma receita que ela poderia experimentar em casa, né? Fazer em casa. E isso deu tão certo que hoje 70% da doçaria, né, segundo a própria marca, é feito com leite condensado. Então pensa, nem 10% das receitas de doces levavam leite condensado até 1960. E hoje 70%. Então não foi só um benefício para a marca, foi também para o produto em si, né, para o leite condensado. Então, aqui, alguns exemplos históricos que a gente pode até olhar isso e pensar, nossa, é impossível fazer isso, né? Como é que eu vou fazer? Eu nem tenho um produto para fazer isso. Porém, hoje, nos dias de hoje, o marketing de conteúdo ele é muito mais acessível, ele é muito mais fácil de executar e de realizar, justamente por causa da internet. Hoje a gente tem rede social, hoje a gente tem blog, a gente pode criar vídeo e mandar para o YouTube, a gente pode fazer uma palestra ao vivo, como eu estou fazendo aqui com vocês, a gente pode fazer uma ao vivo na Twitch, né, no Kick agora, uma nova plataforma, tem Twitter, tem TikTok, tem podcast, tem aplicativo de mensagem. Hoje o marketing de conteúdo é muito mais fácil de ser realizado. E a gente tem tanto exemplo de marketing de conteúdo, de produção de conteúdo de sucesso, que fica difícil mostrar. Eu até tentei separar alguns aqui. É até difícil. Agora começa a vir um monte de nome na cabeça, né? Mas eu coloquei alguns aqui específicos. Então, Coisa Nossa é um exemplo de marketing de conteúdo de uma marca. Ele é feito pela Guaraná, né? Ele é produzido pela Guaraná Antártica, apesar de ter ali os influenciadores. O Tudum da Netflix, aconteceu essa semana, foi um dos primeiros eventos presenciais da Netflix, foi aqui no Brasil, e é um ótimo exemplo de marketing de conteúdo presencial. Claro que é uma marca desse tamanho, né, da Netflix consegue fazer isso com mais facilidade. O Podpah ali, eu coloquei, eles até entrevistaram o Chris Hemsworth, sei lá, o ator do Thor, justamente porque ele estava no evento da Netflix, já foi no Podpah ali divulgar o filme novo deles, e olha o tamanho, né, que chegou o Podpah, um podcast de internet entrevistando um ator do cinema ali. Temos aqui a Natália Arcuri também, uma das maiores influenciadoras no nicho de finanças, o Casimiro, que ano passado, com a internet foi primeira transmissão online da Copa, né, ano passado. Tem a Flávia Kalina aqui, que é o maior canal de maternidade do mundo, ela é brasileira. E tem aqui o Mr. Beast, que é o maior youtuber do mundo, né? Um cara comum, ele conseguiu virar o maior youtuber do mundo e tem uma marca que hoje é avaliada em mais de $1 bilhão. Tudo por causa do conteúdo. Mas agora eu também quero trazer alguns outros exemplos, que eu tenho um pouco mais de contato. Então, o primeiro deles é o do Matheus. O Matheus, ele é meu amigo, ele também é meu cliente já há muitos anos, né? Eu tô com ele desde o começo, desde que ele começou o perfil. Alguém aí conhece o Matheus? Ele é professor de inglês, posta muito no Instagram e no TikTok. Quem aí conhece pode mandar aí. Enfim, o Matheus hoje, ele é um dos maiores professores de inglês do país. Então tem algumas pessoas que conhecem. E ele conseguiu virar um dos maiores professores do país criando conteúdo. Ele começou postando vídeos de dicas, né, de inglês, que ele fazia com o celular mesmo, em casa. E ele começou postando no TikTok, começou a dar certo, começou a postar no Instagram e começou a dar certo. Então, hoje ele conseguiu esse feito de 2,3 milhões de seguidores ali no Instagram e ele tem um dos maiores produtos digitais do país, né? Um dos mais vendidos. É impressionante como a proporção que isso pode tomar. Uma pessoa com seu celular saindo do seu quarto consegue criar conteúdo
e do nada, né? Ele era professor de inglês. Ele começou a fazer isso, atingiu milhões de seguidores e hoje ele tem um dos maiores produtos, uma das maiores empresas do país nessa categoria. Um outro exemplo, então, aqui a gente falou do Instagram, no caso do Matheus, né? Instagram, TikTok, vídeo, mas um outro exemplo, mais puxando para os textos, é o Geek 360. Ele é um blog que também é meu cliente aqui da agência. Ele é um blog de tecnologia e ele cria artigos que ajudam as pessoas a tomar melhores decisões de compra. Então, quando você digita no Google lá, melhores TVs OLED, né? Você quer comprar uma TV nova, você digita no Google. Eles vão estar lá em algum resultado. E eles criam textos, né, para cada um desses resultados, com base na experiência deles. E esses textos, eles são embasados tecnicamente, também com a experiência deles, fruto de teste também, de muita leitura, e eles conseguem criar textos que são muito bons, muito profissionais, e conseguem simplesmente dizer qual que é a melhor TV ali de acordo com as suas necessidades. E tudo isso com texto, tá? Então, isso mostra que texto ainda é possível hoje, tá? Ainda dá resultados, né? O blog conta com mais de 150 mil visualizações mensais e é uma das principais referências na categoria. Um outro exemplo aqui é o Rodrigo Góes. Eu não conheço ele, tá? Esse aqui não é meu cliente, mas eu caí no canal dele essa semana e eu achei ele muito interessante. Ele é um caso que eu vi, acompanhei um vídeo dele e é um caso que está crescendo rapidamente. Parece que tem 7 meses que ele está criando vídeos e ele é um nutricionista e fisiculturista que já está com 262 mil inscritos no YouTube. Os vídeos dele são bem humorados e, junto com o bom humor, ele também passa muita informação relevante. E isso acaba fazendo dele uma autoridade, né? Que ele é nutricionista e fisiculturista. Só que com essa audiência, 262 mil inscritos, eu suponho que ele não tenha mais espaço na agenda dele. E hoje, com toda essa audiência, ele pode cobrar o quanto que ele quiser nas consultas dele, que ele vai ter gente que vai pagar e vai estar com a agenda lotada. Esse é o poder do marketing de conteúdo. Então, por que produzir conteúdo, né? A gente já viu ali alguns exemplos, mas basicamente você consegue construir uma audiência com o marketing de conteúdo, você consegue se tornar uma referência e uma autoridade, você consegue construir e crescer uma marca do zero. Então, você não precisa usar sua própria imagem para crescer no Instagram, no TikTok, você pode criar uma marca, como é o caso do Geek 360. E você pode até mesmo conseguir cargos melhores ou mais clientes, como é o meu caso, eu trabalho com marketing de conteúdo, né? Então, eu posso conseguir mais clientes através do conteúdo. E se você trabalha ali no setor corporativo, você pode usar o LinkedIn, por exemplo, para criar conteúdo e chamar a atenção de recrutadores. Também é uma possibilidade. E hoje, o conteúdo, ele tem todo esse poder, né? Ele tem muita, muita possibilidade. E eu quero mostrar também um pouco sobre como começar a produzir. Porque isso acaba sendo muito difícil, muito nebuloso para muita gente, mas é muito mais simples do que parece. Eu já dei alguns exemplos ali, eu falei, né? O Matheus começou do quarto dele usando celular, tem gente, o Casimiro também, do quarto dele fazendo react lá e fez uma parceria com a Copa hoje. Mas existem algumas coisas assim que podem facilitar o processo, podem dar um norte e ajudar todo esse processo de produção e marketing de conteúdo, independente do seu objetivo. Então, como começar? Não pode simplesmente sair postando qualquer coisa? Pode. Você pode começar a criar qualquer coisa aí, puxar o celular, gravar, postar um dia no Instagram, um dia no TikTok, um dia no Facebook. Vai dar certo? Provavelmente não. Isso vai depender totalmente da sorte de viralizar alguma coisa ali, acertar na Mega Sena praticamente. Então, em vez de sair postando qualquer coisa em todo lugar, o ideal é ter uma estratégia, é ter um norte, focar as energias em um objetivo e seguir com ele. Isso vai ser e principalmente usar estatística para definir esse objetivo ali que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, esse processo do planejamento e de criação, eu coloquei aqui 4 passos. O primeiro passo é a missão de conteúdo. Eu já vou abrir sobre cada um deles. O segundo passo é o seu diferencial único. Então, esse primeiro e segundo passo, eles são muito mais do planejamento. São muito mais uma parte de planejamento e de estratégia. O terceiro passo é a criação do conteúdo, né? E o quarto passo é conquistando um público. Então, o terceiro e o quarto passo, eles são mais práticos. É mais de colocar a mão na massa, gravar um vídeo, produzir um texto, um design, alguma coisa nesse sentido, né? Independente do que você vai criar. E eu vou começar a abrir cada um desses tópicos
E ao longo aqui do conteúdo, vai ter algumas perguntas, alguns questionamentos que vocês podem responder aí usando um papel e caneta, vocês podem fazer as anotações, né? Principalmente quem já cria conteúdo, eu vi que tem algumas pessoas que já criam, ou outras pessoas que querem criar, anota aí no papel e caneta, e se sentir confortável, se sentir confortável, pode mandar aqui no chat também as respostas, eu vou ficar muito feliz em ver, e também, quem sabe, já ajuda outras pessoas aí que tiverem alguma dúvida, alguma dificuldade. E lembrando, qualquer dúvida é só mandar que eu já respondo aqui também. Então, vamos lá, vamos começar falando de missão de conteúdo. Para criar, o que é uma missão de conteúdo? Talvez vocês já ouviram o termo de missão empresarial, né? Missão da empresa, visão da empresa, alguma coisa nesse sentido. A missão de conteúdo é parecida com isso. A diferença é que ela é o que vai dar o norte para o marketing de conteúdo, só para o marketing, não para todo o negócio, toda a empresa. E criar essa missão vai deixar todo o processo de produção de conteúdo mais leve, fácil e rápido. Então, vamos ver como fazer isso, como escrever essa missão, o que é isso? Essa missão, basicamente, são 3 perguntinhas simples. Respondendo essas 3 perguntas, é possível criar uma missão que vai nortear toda uma estratégia de sucesso de marketing de conteúdo. Essas 3 perguntas são: que conteúdo você vai criar e onde vai entregar? Para qual público é o seu conteúdo? E qual o benefício do seu conteúdo para esse público? Então, o Paulo mandou uma mensagem que eu acho que você vai conseguir responder fazendo essa missão de conteúdo aqui. E vamos abrir cada uma dessas outras perguntas, agora as sub-perguntas, né? Os sub-itens, e vamos ver isso aqui, que vai ficar mais fácil de entender e definir uma missão de conteúdo. A missão de conteúdo, então, é composta por essas 3 coisas, né? O que e onde, o público e o benefício. Vamos começar falando sobre o que e onde. Qual que é o formato que você vai criar? Então, você quer criar conteúdo, tanto para você quanto para sua empresa, você quer criar uma marca, você quer criar conteúdo para a internet. Mas qual vai ser o formato que você vai utilizar e em qual rede social você vai usar? Tem muita gente que diz, talvez alguém conheça o Gary Vee, por exemplo, que falam, muitas pessoas falam que é para você criar conteúdo para toda a plataforma, todo dia, simplesmente jogar conteúdo em todas as plataformas. Porém, isso dá certo, isso funciona. Você tem o norte, você cria conteúdo para todas as redes sociais. Isso dá certo quando você tem uma equipe, quando você tem muito dinheiro para investir e consegue executar isso com sucesso. O que acontece quando uma pessoa comum, sozinha, que quer criar conteúdo, vai tentar criar para todas as redes sociais? Essa pessoa vai se perder. Ela vai se perder no processo, ela não vai conseguir manter uma consistência, vai chegar um momento que nada vai estar dando resultado, porque está tudo muito nebuloso, porque essa pessoa está colocando energia em todos os lugares ao mesmo tempo, em vez de focar toda a energia em um único lugar. Então, por isso que é muito importante definir qual formato de conteúdo você vai criar em qual rede social. Bom, existem muitos formatos, né? Vídeo, áudio, texto, imagem. Existem muitas redes sociais, TikTok, Instagram, Twitter, Pinterest, LinkedIn, YouTube. Qual que é a melhor? Como é que você vai escolher para começar, um formato que você quer fazer, né? Uma rede social para utilizar? Primeira coisa muito importante é escolher, é exatamente isso que a Jennifer falou também, mas eu vou falar uma coisinha antes ainda, que é o que você se sente confortável. E isso é uma coisa que é muito ignorada por muitas pessoas. Eu dei 2 exemplos aqui, um de vídeo e um de texto. Cada um dos seus criadores, o Matheus e o Jordano, que é dono do Geek 360, eles se sentem mais confortáveis com aqueles formatos. O Matheus não se sente confortável escrevendo. O Jordano não se sente tão confortável aparecendo na câmera. Hoje a gente está com uma estratégia ali tentando fazer um Instagram para ele aparecer na câmera e tudo, mas não é a mesma coisa que o Matheus, que se sente muito confortável na câmera. Então, a primeira coisa para escolher um formato de conteúdo é ver alguma coisa que você se sente confortável. Não adianta tentar ficar insistindo em alguma coisa e batendo contra a parede ali e não vai para frente nunca. Então, e também tem algumas estatísticas que vão ajudar a definir isso aqui. A live vai ficar salva sim. Samsung mandou mensagem, a live vai ficar salva sim. E o segundo ponto, que é o que a Jennifer falou, para definir o que e onde, que é onde o público está. Onde é que está o seu público?
Então, aqui tem uma pesquisa que foi feita em dezembro do ano passado, e essa pesquisa é muito interessante. São as plataformas mais acessadas aqui no Brasil. Nesse primeiro gráfico aqui, são dois gráficos, tá? O primeiro aqui, ele tem em relação à porcentagem, o alcance, é a porcentagem do alcance em relação à população que consome internet, que usa internet. Então, o YouTube, através do YouTube, você consegue atingir 96%, teoricamente, né? 96% da população que tem acesso à internet. Já o Facebook é 85%, o Instagram 81%, o TikTok 45%, o Kawaii que do nada apareceu na pesquisa, né? Isso aqui nunca apareceu antes, tá com 35 ali, já tá 10% só do TikTok, é impressionante isso. O Twitter 30, Pinterest 28, o LinkedIn 16. Então, vendo isso, você pode pensar, tá, então eu vou direto para o YouTube. Mas aí entra aquela outra questão. Onde é que está o seu público? O LinkedIn, por exemplo, ele está com 16% só do alcance. Mas é ali que você encontra todo o público corporativo. Se você quer um emprego em uma grande corporação, se você quer surpreender, chamar a atenção de recrutadores, você vai ter que ir no LinkedIn. Se você quer chamar a atenção de outro público, talvez você vai ter que ir para o YouTube, talvez você vai ter que ir para o Facebook, para o Instagram. Então, cada rede social ali tem o seu público. Na grande maioria dos casos, na grande maioria, tá? O Instagram é a principal rede, porque é aqui, no momento, é que você consegue criar conteúdo com mais facilidade e é que você consegue atingir mais pessoas, principalmente localmente, tá? Então, se você tem ali uma hamburgueria, se você tem uma lanchonete, o Instagram vai ser a melhor rede, provavelmente, tá? Porque o YouTube você vai começar a dispersar demais, vai atingir muitas pessoas do Brasil inteiro, sendo que o Instagram você consegue atingir pessoas mais locais. Não sei se deu para entender isso aqui. E o TikTok você vai pegar... Antes, né, ano passado, a gente falava que o TikTok só pegava criança, só pegava jovem, mas isso já mudou, tá? O TikTok já está com um público bem balanceado ali em questão de idade, então o TikTok você também vai conseguir ter um alcance legal, apesar dele não ter uma porcentagem tão grande. E aqui, ainda nesse outro gráfico, nessa outra tabela aqui do lado, a gente vê que o Instagram e o YouTube são onde os usuários mais dedicam tempo. Então, é no YouTube e no Instagram. Aqui um detalhe importante que eu esqueci de comentar sobre a rede social, né? A gente tem ainda os diferentes formatos. Essa pesquisa aqui, ela só está mostrando as redes sociais. Mas cada rede social dessa tem, algumas tem vários formatos, né? Então o YouTube, ele tem live, vídeo longo, vídeo curto. O Instagram tem Reels, Story, Feed, carrossel e assim vai indo, né? Então, qual que é o melhor formato para cada rede social? Eu já comentei antes que vídeos curtos hoje são o que mais estão sendo empurrados pelas redes sociais. Então, vídeo curto é o que vai ter mais alcance dentro de qualquer rede social, ali, Twitter, Instagram, Twitter não, TikTok, Instagram, YouTube com Shorts, né? Então, na hora de escolher um formato, se você se sente confortável com a câmera, em falar com a câmera, ou mesmo se você não se sente, mas consegue desenvolver essa habilidade, vídeo curto vai ser a melhor possibilidade que vai dentro do mercado nos dias de hoje. Uma outra possibilidade, e daí entra o comentário ali da Priscila, né? A Priscila falou, vi um comentário do Whindersson Nunes sobre o alcance do YouTube estar baixíssimo. Ele liberou um filme inteiro grátis lá e teve bem menos visualizações que o Instagram. Só que o YouTube, ele é a minha rede social preferida, é a plataforma que eu mais consumo. E o YouTube, ele tem um aspecto diferente das outras redes sociais, que o YouTube conecta muito mais com a audiência. Então, eu ainda sou muito fã e eu recomendo muito também produção de vídeos para YouTube, porque é ali, se você quer atingir muita gente no Brasil inteiro, o YouTube é uma plataforma muito boa para isso, apesar de não ter um alcance tão grande ali, né, como o Whindersson mesmo comentou, ele não tem, talvez o algoritmo não esteja muito bom, justamente porque eles estão empurrando muito os shorts. Porém, vai atingir menos gente, vai ter menos visualização no vídeo do YouTube, só que essas pessoas elas vão ser muito mais conectadas com o influenciador, com o produtor de conteúdo. É uma conexão que não tem tanto no Instagram, que demora muito mais tempo para atingir no Instagram, tá? Então, o YouTube tem esse ponto de vista, tem esse lado, né? Aí tem as outras redes sociais ali, Facebook. É impressionante ainda que o Facebook atinge 85% da população, mas tem ali o seu público, principalmente dentro de grupos, né? Kawaii crescendo também. Twitter é bom se você gosta de arrumar problema, se você gosta de treta. Aí você vai para o Twitter
eu já vi estratégia que é basicamente ficar arrumando problema dentro do Twitter, e tem gente que consegue crescer com isso. Então, o Twitter é para isso. Eu tô fora, sinceramente, eu não uso. E o Pinterest, se eu não me engano, o Pinterest é 88% público feminino. Então, e é uma rede social de imagens, né? Então, também tem ali seus aspectos. Então, com esses dados aqui, e principalmente entendendo aquilo lá que eu falei antes, com o que você se sente mais confortável, o que você quer fazer, aí você consegue definir o que fazer e onde fazer. Depois de definir isso, a gente vai falar sobre o público. E o público seria a famosa persona, né? Mas no começo, não adianta querer definir aquela persona detalhada por detalhe por detalhe, né? Porque você está começando. Você ainda talvez não sabe muito bem quem é seu público e você vai conseguir descobrir isso no caminho. Então, conforme você vai criando conteúdo, as pessoas vão chegando até você, até o seu perfil, você consegue dialogar com essas pessoas e vai entendendo melhor quem que é o público que você está falando. Porém, é muito importante no começo ter um direcionamento, pelo menos. Então, com quem que você quer falar? Eu vou criar conteúdo de produtividade e eu quero falar com freelancers. Então, o meu público no início vai ser freelancers. Eu quero falar sobre vendas, só que eu quero falar de vendas para lanchonetes. Então, meu público vai ser donos de lanchonetes, pessoas que trabalham com alimentação. E depois de definir esse público, assim, né, por cima, você vai definir quais os benefícios do seu conteúdo para esse público, então, do que você quer criar. Então, qual que é o valor do seu conteúdo, qual transformação causa e por que de seguir, né? Esses são alguns dos benefícios. Então, por que uma pessoa vai consumir um conteúdo de produtividade? Porque ela quer ser mais produtiva, ela quer ganhar mais por hora, né? Quer conseguir trabalhar mais, render mais. Então, uma pessoa vai consumir um conteúdo de produtividade por causa desse benefício. Por que uma pessoa quer aprender inglês? Porque ela quer um emprego melhor? Porque ela quer se comunicar, quer viajar internacionalmente? Então, esse é o benefício da pessoa que vai atrás de aprender, vai atrás do conteúdo de inglês. E eu escrevi aqui agora 3 missões de conteúdo, que são alguns exemplos que vão... E a gente vai ver cada uma dessas 3 partes dentro de cada uma dessas missões. São casos reais, tá? São missões reais, não são tiradas aqui do nada. Então, vamos lá. Olha aqui o primeiro exemplo, juntando tudo, né? Então, a gente forma, com tudo aquilo lá, a gente consegue formar uma única frase. E essa é a missão de conteúdo do seu perfil, da sua estratégia de marketing. Então, aqui eu tenho esse exemplo. Um perfil no Instagram com vídeos de dicas simples em inglês para ajudar pessoas 40 a mais a aprender inglês básico por conta própria. Então, aqui a gente tem exatamente o que e onde, né? Que é um perfil no Instagram com vídeos de dicas, pessoas 40 a mais, que é o público, e aprender inglês básico por conta própria. Esse é o benefício. Isso aqui é a missão que a gente tem com o Matheus. Então, no começo, não era tão definido assim. No começo era no TikTok, os vídeos nem sempre eram tão simples ainda, tinha um pouco mais intermediário, avançado junto, e o público não era pessoa 40 a mais. Só que com o tempo, a gente foi entendendo o público e foi refinando essa missão aqui, para chegar no que é hoje. Hoje já temos muito mais, a gente já tem muito mais estudo, tem a persona definida, mas a missão, o que orienta toda a produção de conteúdo, é isso aqui, esse simples parágrafo aqui, essa simples frase. Então, olha aqui um outro exemplo agora. Um blog com dicas simples para ajudar os proprietários de câmeras digitais a tirar o máximo proveito de suas câmeras. Isso aqui é a missão de conteúdo de um dos maiores sites de fotografia do mundo, que é o School of Photography, Escola da Fotografia. Então, aqui já diz tudo, né? Eles são um blog com dicas simples, então vai ter conteúdo em texto na sua própria plataforma que é o blog. Vai ajudar quem? Vai ajudar quem tem uma câmera digital. E qual o benefício dessas pessoas vendo esse conteúdo, lendo ali o blog? Essas pessoas vão conseguir tirar o máximo proveito de suas câmeras. E aqui mais um caso, um canal do YouTube onde profissionais que trabalham em home office podem aprender a otimizar suas rotinas e serem mais produtivos. Então, novamente, fica bem claro e definido. Onde? Um canal no YouTube. Aqui não precisa nem falar o quê, né? Porque o que você vai postar no YouTube? Você vai postar vídeo. Então, um canal de vídeos no YouTube, onde profissionais que trabalham em home office, isso aqui já fica bem claro também quem que é o público, e
que essas pessoas vão conseguir com esse conteúdo? Elas vão conseguir otimizar suas rotinas e serem mais produtivos. Simples assim. Então, se tem alguém aí anotando, quem está anotando, eu espero que vocês estejam tomando notas, principalmente os criadores de conteúdo aí, quem quer começar a criar, quem já cria. Se alguém quiser, pode mandar aqui, igual eu falei. Se não se sentir confortável, não tem problema também, guarda para você, porque você vai usar isso para criar o conteúdo e colocar o seu conteúdo no mundo, colocar, dar vida, né, para o seu conteúdo. Então, isso aqui é uma missão de conteúdo. E de novo, tá, gente? Porque a gente já vai entrar no próximo tópico. Essa missão, ela é extremamente importante porque muita pessoa erra aqui, muita pessoa se perde no processo. A pessoa começa a criar conteúdo, mas ela começa a fazer no Instagram, daí o TikTok chama mais atenção. Daí ela larga o Instagram e vai para o TikTok. Aí do TikTok ela vê que o YouTube é melhor. Ela larga o TikTok e vai para o YouTube. Justamente porque essa pessoa não tem clareza. Ela não consegue, igual, né, a Jennifer falou, clarear as ideias. Então, essa missão é muito importante para isso. Justamente para ter um norte, para conseguir ali todo dia criar o seu conteúdo, postar o seu conteúdo, ajudar as pessoas, né, criar material útil e relevante para um determinado público, que é a definição de produção de conteúdo, né, de marketing de conteúdo. E agora a gente vai entrar então na segunda parte, que é o diferencial único. Basicamente, tudo já existe na internet, gente. É muito, muito, muito difícil não existir alguma coisa. Basicamente isso. Então, mas como é possível alguém ainda fazer sucesso, então? Como é possível um canal no YouTube crescer? Como é possível um perfil no Instagram fazer tanto sucesso? Isso vem através do diferencial. E aqui até coloquei alguns questionamentos, né? Quantos podcasts existem? Quantos vídeos de finanças que são postados todos os dias? Qual a diferença de um professor de inglês para tantos outros? Essas pessoas conseguem fazer sucesso por causa dos seus diferenciais. E o que faz um conteúdo ser diferente e fazer sucesso? Pode ser o formato, pode ser a plataforma, pode ser a linguagem, pode ser a estética, né, o visual do conteúdo, pode ser o público-alvo, pode ser a experiência ali do criador, a opinião do criador. Tudo isso pode ser o diferencial único. Qual que é a maneira mais fácil de descobrir esse diferencial? A maioria das pessoas já tem isso dentro de si mesmo. Cada pessoa tem suas próprias experiências, suas próprias opiniões, cada pessoa fala de um determinado jeito, cada pessoa usa um tipo de linguagem, pessoas tentam diferentes formatos em diferentes plataformas. Então, mas, né, a maioria das pessoas tem isso dentro, mas você só vai descobrir qual que é o seu diferencial, qual que é a melhor coisa que você pode fazer testando. Não tem outro jeito de fazer isso. Como eu falei no caso do Matheus, né? Quando ele começou, o público não era um público mais velho. A gente não sabia qual que ia ser o público direito. Sabia que eram pessoas que não sabiam falar inglês. Mas com o tempo, a gente foi entendendo que o público era um público mais velho. Então, valia a pena criar focado nessas pessoas. Então, todo o formato foi se adaptando para isso, né? E também, quando ele começou, um diferencial dele era os vídeos curtos. Já tinha professor de inglês no YouTube, já tinha professor de inglês grande no YouTube, o Mairo Vergara, né? Acho que o maior professor de inglês, o maior do ramo, historicamente, não sei. Enfim, ele já estava no YouTube, ele já fazia um sucesso do caramba lá, tinha muito inscrito. Mas, dentro do formato de vídeo curto, ainda não tinha ninguém fazendo sucesso. Então, ali foi uma oportunidade para ele entrar. E ele entrou e pegou um time muito bom e deu no que deu, né? E aí, com o tempo, surgiram muitos outros professores de inglês. Tem muito professor de inglês. Mas cada um, hoje, tem a sua linguagem, tem a sua estética, tem o seu público, né? Cada um é muito diferente um do outro. Então, se você olha ali, o Matheus, ele usa roupas mais formais, ele fala de uma forma mais formal. Aí você pega outra professora de inglês, por exemplo, Paula Gabriela. Ela usa mais humor e também dá certo. Cada um vai conseguir o determinado sucesso de acordo com o seu público. Então, esses são os diferenciais. Eu até coloquei aqui algumas imagens, né? Todos esses aqui são influenciadores de finanças, mas cada um tem uma abordagem diferente. Cada um tem seus diferenciais. Por isso que todos eles conseguem fazer sucesso. Se todo influenciador de finança fosse falar exatamente a mesma coisa, só um ia dar certo. Os outros, talvez não.
Então, cada um aqui consegue se destacar porque usa uma abordagem diferente, usa uma metodologia diferente, né? Um fala sobre poupar, outro fala sobre investir, outro fala sobre empreender. Um tem foco em um público, foco em casal, por exemplo, foco em quem mora sozinho, foco em família. Então, esses diferenciais que fazem ali um influenciador, fazem uma empresa ter mais chance de ter sucesso, de conseguir resultados dentro da internet. A Carolina falou, é muito difícil criar um diferencial, ainda estou na busca do meu. E é aquilo que eu falei, você vai descobrir isso testando. Mas a maioria das pessoas consegue descobrir isso logo de cara. O importante é começar a fazer. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente, que conforme você começa a criar e começa a colocar as coisas no ar, ali na internet, né, fazer acontecer, esse processo vai ficando mais claro. Toda a missão de conteúdo vai ficando mais claro, o seu diferencial, você começa a se entender como criador de conteúdo, você começa a entender o seu conteúdo, entender o seu nicho de mercado, entender o seu público. Isso começa a ficar tudo mais fácil na hora de criar conteúdo, tá? Enfim, e agora, depois, né, definir ali a missão de conteúdo, o diferencial, a gente entra no terceiro passo, que é criando o seu conteúdo. E daí agora a gente entra nesse assunto como timidez, entra também um pouco mais ali no diferencial. A Carolina ali falou que já cria 8 anos, Carolina, nossa senhora. Nossa, mas ainda assim eu penso que falta aquela cereja no bolo. Me manda seu perfil depois no Insta lá, no meu Insta. Isso, ou manda aqui, já deixa o pessoal ver. Quem sabe aqui eu já consigo ajudar, as pessoas conseguem ajudar também. Eu vou ficar muito feliz em ajudar. Daí já, quem sabe a gente já usa de estudo de caso aqui, né? Enfim, vou continuando aqui. Agora a gente entra no terceiro passo, né? A gente já fez a parte estratégica, a parte do planejamento, que é criando os. E agora a gente vai entrar no terceiro passo, que é criando o seu conteúdo. E agora sim é a hora de colocar a mão na massa, né? Fazer acontecer, botar ali as ideias para o mundo, né? Para a internet. E isso é feito em duas etapas, basicamente. O primeiro é escolher uma ideia ou assunto. Então você já tem a sua missão, mas aquilo não é a ideia, tá? A missão não é o vídeo que você vai criar hoje. A missão é o que orienta toda a sua produção de conteúdo. E a ideia que você vai executar, né? Vai criar o vídeo é outra coisa. E aí você vai pegar uma ideia dessas e vai criar o seu conteúdo em cima disso, dentro daquele formato que você colocou dentro da sua missão. Então, vamos começar falando sobre ideias de conteúdo. Como ter boas ideias, como saber qual que é o assunto que está em alta, né? Sobre o que eu vou falar, qual o assunto que eu vou criar hoje, né? Essa é uma grande questão, mas aqui já tem um monte de ideia aí para, quem sabe, ajudar vocês. Você pode, como ter ideias, né? Ou descobrir assuntos para falar. Você pode resolver problemas comuns da sua área, do seu público. Você pode falar ou adaptar sobre assuntos em alta, né? Isso aqui é geralmente fruto, conteúdos que viralizam geralmente são porque estão dentro de conteúdos em alta. Você pode ver comentários em sites, perfis e canais, você pode analisar conteúdos de perfis semelhantes e você pode usar ferramentas, né, para ajudar. Então, o ChatGPT, eu até coloquei ele aqui em negrito, porque ele é uma ferramenta que eu estou usando muito. Eu não imaginei que eu fosse usar ele tanto assim, mas eu estou usando praticamente diariamente. O ChatGPT é muito bom para você ter ideias, para você desenvolver o roteiro inteiro também. Enfim, vale o uso, tá? Daí tem outras ferramentas, como o Uber Suggest, tem o Google Trends, que é muito bom para saber o que está em alta também, e as tendências do Twitter. Lá também é um lugar, apesar eu já falei que eu não gosto do Twitter, mas querendo ou não, aquela abinha de tendências dele é maravilhosa para você saber o que está em alta no momento. Eu não sou um usuário muito, eu não consumo muito Instagram, por exemplo. Aí o Twitter Trends consegue me ajudar muito a saber o que está em alta, né? Principalmente para passar para meus clientes. Aqui até falar sobre o assunto que estava em alta, né? Tem essa. Nossa, eu olhei aqui o chat e me perdi até. Teve um caso que foi com o Matheus, acho que foi o primeiro post que viralizou dele, né? Que foi quando a palavra cringe estava em alta. A palavra cringe estava em alta e a Gabi, né, minha esposa, ela consome mais Instagram, ela viu isso e ela jogou a ideia para ele. No mesmo dia ele fez o vídeo e postou. E, se eu não me engano, foi um dos primeiros virais dele, foi um dos primeiros vídeos que impulsionou muito ele. E isso aconteceu justamente porque a Gabi aqui, minha esposa, ela estava ali, ela acompanha, né, o Insta, ela viu que estava em alta
e conseguiu jogar essa ideia para ele criou rapidamente, a gente postou. E deu certo. Então, tendência é alguma coisa muito importante ficar de olho, tá? Muito viral acontece por causa das tendências, né, do mercado. Aqui eu até coloquei alguns exemplos, mas eu vi que já teve bastante gente que usou aí o ChatGPT, né? Então, o ChatGPT serve para pegar ideia de post, o ChatGPT serve para fazer roteiro de vídeo. Teve uma coisa que é muito boa, tá? Eu não uso o ChatGPT para escrever um roteiro do zero. Uma coisa muito boa e que eu recomendo é jogar um texto muito longo dentro do ChatGPT e pedir para ele resumir. Isso é alguma coisa que acontece, que ele faz com muita tranquilidade, muita facilidade e cria um conteúdo excelente. Ele consegue resumir artigos gigantescos. Você pode pedir para ele, faz um vídeo de 60 minutos, de 60 segundos, né, 1 minuto, com base nesse texto aqui. E ele vai lá e resume em 60 segundos. É impressionante. Aí, quero que tenha mais humor, né? Você pede para ele, ele faz. É surreal isso, gente. Enfim, a gente tem que abraçar também isso aqui, né? Principalmente quem trabalha na área aí. Não adianta ficar criticando, falando, meu Deus do céu, vamos usar isso aqui e aproveitar que a gente tem isso. Ai, ai. Então, daí depois de ter as ideias, é hora de tirar as ideias do papel e transformar eles em um conteúdo. E como é que a gente vai fazer ele? Como é que a gente vai fazer isso, né? Como é que a gente vai tirar as ideias e transformar esse conteúdo, colocar ele no mundo real? E claro que isso vai mudar de um formato para o outro, tá? Então, se você vai criar textos para um blog, vai ser de uma coisa. Se você vai fazer vídeos curtos, vídeos longos, vai ser um pouco diferente. Mas, no geral, eu coloquei algumas dicas aqui para ajudar nesse processo, tá? Então, a primeira é óbvia, né? Na verdade, para quem já trabalha ali, vai ver muitas dicas e vai falar, nossa, mas é óbvio isso. Mas, pois é, mas tem muita gente que não executa, não acredita nisso. E trabalhando na área, eu já vi que é bem isso aqui mesmo, tá, gente? Primeiro, é começar com o que você tem hoje. E eu já vou mostrar, eu já vou voltar nesse comece com o que você tem hoje, né? No próximo slide tem uma imagem boa. O segundo ponto aqui é ser claro, simples e direto ao ponto. Não adianta ficar enrolando no conteúdo, gente. Não adianta nem falar bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é fulano de tal, num vídeo curto. Só de fazer isso, você já perdeu a atenção da pessoa. Então, quando vai criar um vídeo curto, longo, quando vai fazer conteúdo, responde direto, entrega direto para a pessoa o que ela está buscando. Quem fala muito isso é o MrBeast. O MrBeast, né, maior youtuber do mundo, relembrando, ele fala muito isso. Entrega o conteúdo logo de cara. O que está no título do conteúdo, você já precisa começar o vídeo falando sobre isso e você vai conseguir prender a atenção da pessoa logo de cara. E aqui também o terceiro ponto, daí isso é um pouco mais complicado para muita gente. Eu sinto muita dificuldade com isso, que é me preocupar com o julgamento dos outros. É muito triste, na verdade, pensar ainda que a gente julga, que tem tantas pessoas julgando ali, principalmente quando são familiares e coisas assim. Mas a real é que hoje o criar conteúdo para a internet é algo fundamental, é algo extremamente importante. As pessoas que julgam isso geralmente não entendem isso, não estão muito bem, não estão tão ligadas na área, não sabem que isso é fundamental. Uma das formas de se esquivar disso é criar um perfil e não seguir ninguém, não ter contato com nenhum conhecido, nenhum familiar, nem nada disso. Porque geralmente são as opiniões dessas pessoas que afetam mais a gente. Pelo menos isso acontece muito comigo. Então, uma das ideias é justamente essa, criar um perfil e não ter nenhum contato ali com familiares e amigos. E a questão da timidez, a questão de habilidade de falar com a câmera, a habilidade de escrever mesmo, isso vem com a prática. Isso não tem tanto segredo, gente. Isso é alguma coisa que vem com a prática, eu sei por experiência, sei por causa dos clientes também. Pessoas que... A gente tem o Jordano ali, que é o dono do blog, né? Ele não tinha tanta habilidade com a câmera. Mas com o tempo, em questão de 6 meses, hoje ele consegue falar na câmera com uma facilidade que chega a ser surreal. Não dava para... Quando ele começou, ele não tinha habilidade nenhuma com a câmera. E hoje ele já consegue falar muito bem. E isso foi com a prática. Então, julgamentos, timidez, isso é uma coisa que vai melhorando, mudando com a prática. E, como eu já falei, né, ali, melhore um conteúdo após o outro. Isso também é uma coisa que o MrBeast fala. Eu sigo muito o MrBeast. Bom, ele é o maior youtuber do mundo, então, se ele fala, é porque dá certo, né?
melhorar um conteúdo após o outro. E ele postou já milhares de vídeos, muito tempo sem dar certo, né? E hoje que ele tem sucesso. E ele fala, posta 100 vídeo e melhora um vídeo após o outro. Hoje eu postei esse vídeo aqui, não gostei muito do áudio dele, mas você vai postar igual. Criei esse vídeo e postei ele, mas eu não gostei do áudio, mas eu tenho que postar ele igual. No vídeo de amanhã, ou depois de amanhã, não sei quando eu vou criar de novo, o meu objetivo é melhorar o áudio desse vídeo. Mas daí agora eu melhorei o áudio, mas não gostei do texto que eu coloquei. Então, no próximo vídeo, eu vou melhorar o texto. E você vai fazendo isso repetidamente, até que depois de muitos vídeos você já vai ter conteúdos muito melhores. Mas o importante é começar a postar, começar a fazer e fazer essa máquina girar, começar a andar, tá? Então, esse aqui é um caso, né? Eu falei que eu ia comentar de novo do primeiro ponto, né? Comece com o que você tem hoje. O Matheus, ele começou com o celular, aí agora ele já tem equipamentos profissionais, né? Tem câmera, iluminação e tudo. E daí ele começou a usar as câmeras, começou a gravar os Reels que ele cria em estúdio, só que a gente viu uma baixa nas visualizações. Claro, 176 mil, 200 mil, isso é muita visualização, né? Mas para o perfil dele, que tem 2 milhões de seguidores, isso não estava legal. Ele conseguia pegar mais visualizações, e quando ele começou a gravar a câmera, começou a usar a câmera para gravar, as visualizações caíram. E aí a gente foi fazer o teste, né? A gente falou, vamos fazer com o celular. Vamos fazer o negócio mais cru possível, né? Bem cruzão, assim, pegar o celular, gravar na sala, gravar no carro, qualquer coisa assim. E o resultado foi instantâneo. Foi literalmente no próximo dia, o perfil dele tinha mudado completamente. Então, aqui nas imagens dá para ver os resultados disso. Com a câmera profissional, com o equipamento profissional, 176 mil visualizações, 200 mil. Com o celular, com a janela aberta, 3,4 milhões, 1,6 milhões, 456 mil no carro ali, 705 mil. E isso aqui era uma teoria que eu tinha, então a gente conseguiu comprovar ela, e eu acho que é uma tendência para esse ano e para o ano que vem, que são conteúdos menos produzidos e conteúdos mais crus, que mostram mais assim a vida real. Isso é alguma coisa que está em alta, e por isso que um conteúdo com a câmera profissional também não dá tão certo. E um outro fator que é muito positivo assim para vídeos mais crus gravados com o celular é que as pessoas identificam um anúncio, se eu não me engano, em 0,3 segundos. Em 0,3 segundos a gente identifica um anúncio. E inconscientemente a gente pensa que um vídeo mais produzido, né, mais cinemático no Instagram é um anúncio. Então, quando aparece um vídeo desse, automaticamente a gente passa, porque a gente não quer ver anúncio, a gente não está no Instagram para comprar. E a gente passa o vídeo. Então, e aí entram os vídeos produzidos com o celular, né? Esses vídeos, eles conseguem atingir mais as pessoas justamente porque eles se camuflam ali no meio, eles passam despercebidos, são vídeos mais comuns, né? Você se conecta mais com esse vídeo, com esses vídeos mais crus, né? Por isso que é muito importante usar o que você tem hoje. Não adianta ficar pensando ali que, nossa, eu preciso de uma câmera, nossa, preciso gastar 10 mil numa câmera, numa iluminação agora, porque é isso que vai fazer dar certo. É isso que vai fazer meu canal dar certo, meu Instagram dar certo. Não é isso que vai fazer dar certo, gente. Isso aqui mostra muito bem isso. Tá? Criem com o que você tem hoje. Comecem usando o celular, usando o microfone do celular mesmo. Eu tenho um vídeo no TikTok que eu postei, eu tive algumas experiências com o TikTok, e eu postei um vídeo lá, gravado com o celular também, e usando o microfone do celular mesmo, né? Então tem muita gente que faz isso, que pega o microfoninho aqui e fica falando com a câmera, com o microfone na mão. E isso dá muito certo. Isso dá muito certo mesmo. O áudio fica bom e você consegue, e fica esse negócio mais cru, mais informal, que as pessoas conseguem se conectar mais. Eu fiz um teste desse, eu tenho um vídeo lá com 500 mil de visualização, eu acho. Foi um teste, fiquei de cara ainda, foi um vídeo super simples, gravei aqui rápido e deu certo. Se eu tivesse feito isso com uma câmera profissional, provavelmente não teria dado tanta visualizações. E aqui tem algumas ferramentas que eu uso diariamente para criar conteúdo, né? Então, como eu já falei, eu trabalho mais nos bastidores, eu crio conteúdo para o Matheus, para o Jordano e para outros clientes, e essas são as ferramentas que eu uso.
o ChatGPT, que eu já mostrei ali. Eu uso muito o Notion para organização, então tem o calendário editorial no Notion para conseguir organizar tudo que eu tenho que fazer para todo mundo, né? Então o Notion é a minha ferramenta preferida de organização. Tem gente que usa o ClickUp, tem gente que usa o Trello. Usa que você se adapta melhor, tá? O celular e o microfone para gravar. Então, como eu já falei, esse negócio mais cru funciona melhor. O CapCut para editar vídeo. O CapCut hoje é impressionante, ele é um dos melhores editores de vídeo que tem no mercado hoje, tanto no celular quanto no computador. Ele faz as legendas automáticas lá, ele funciona muito bem e é de graça. Então, o CapCut funciona muito bem. Eu uso o próprio TikTok para editar vídeos, né, Maria? Então, funciona também. O TikTok tem um editor muito bom. Inclusive, o TikTok é dono do CapCut. Eles são da mesma empresa, por isso que o editor é tão parecido. O editor do CapCut e do TikTok são tão parecidos, porque eles são da mesma empresa. E o MLabs eu uso para gerenciar redes sociais. Então, quem administra, quem é social media, precisa postar para muitos clientes, vai ter que postar manualmente para muitos clientes, é muito difícil. Então, o MLabs é uma ferramenta que me ajuda muito, eu consigo gerenciar tudo de um lugar só e não me perco e não posto coisa errada. Antes de usar o MLabs, eu já cheguei a postar coisa de um cliente no perfil do outro. E isso foi o cúmulo, foi incabível, né? Depois eu fui atrás daí de uma ferramenta e achei o MLabs para gerenciar múltiplos clientes. Se você tem o seu perfil pessoal, né? Então, talvez não vai precisar de uma ferramenta como essa, mas se você administra muitos perfis, uma ferramenta assim vai ser essencial. Eu esqueci de colocar aqui o Canva também. O Canva é maravilhoso para design. Eu usava o Photoshop, migrei para o Canva em 2020, eu acho, porque é muito mais rápido, muito mais fácil, é incomparável, assim, o tempo que eu gastava no Photoshop com o tempo que eu gasto no Canva hoje. Faço muita coisa no Canva, todo tipo de design. E a gente entra na parte sobre agora a gente entra na parte de conquistar o público, né? Então a gente já criou o conteúdo, você pegou as ideias, colocou ela no ar, executou aqui na parte de criação de conteúdo, né? Usou as ferramentas, fez o vídeo, editou, cortou tudo que tem que cortar. É hora de postar ele, né? E aí a gente vai para o quarto passo, que é conquistando um público. Que agora que o seu conteúdo está criado, é hora de postar ele. E aqui eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu, pelo menos, não me preocupo com isso e eu nunca vi tanta diferença assim. Nessas coisas de melhor horário para postar, ou melhores hashtags, ou hacks do Instagram, isso eu já vi que atrasa muita gente. Eu já vi perfil, eu já vi pessoa travada que não estava conseguindo criar conteúdo porque ficava tão preocupada com essas questões, assim, meu Deus do céu, eu não sei, não consigo. Arquétipo, né? Arquétipo estava na moda uns tempo atrás. Eu vi profissional simplesmente travado porque não conseguia criar conteúdo, porque ficava paranoico com essas coisas, sabe? Então, muitas dessas coisas elas podem ajudar e ajudam mesmo. Só que para quem está começando, para quem não tem nada no ar ainda ou está ali nos primeiros passos, o mais importante é colocar o conteúdo no ar, independente da hora, independente da hashtag, do hack do Instagram, do arquétipo, do visual, só posta. Basicamente é isso. Coloca o conteúdo no ar. Cria os seus perfis e poste o seu conteúdo. Não tem muito segredo com isso, gente. E é muito difícil transmitir isso. A gente ainda tem, eu não sei, eu tenho às vezes isso comigo, eu sei que muita gente tem isso, que parece que não pode ser tão simples assim. Parece que tem alguma coisa ali, a gente fica atrás desse método mirabolante, qual que é a estratégia certa, mas na real, vendo na experiência mesmo, vendo os clientes e todos os testes que eu já fiz, é simplesmente fazer e postar. Fazer e postar. Não tem mais segredo que isso. É muito difícil transmitir isso, gente. É muito difícil transmitir isso. Porque é algo que não parece certo, né? Não parece certo. Vou começar a postar, mas daí vai dar certo? Vai. Se você tiver um foco, se você saber com quem que você está falando ali, né? Lembra da missão de conteúdo? Se você seguir aquela missão, mirar nela e fazer ali todos os dias, todas as semanas, postar e continuar, semana após semana, no começo não vai... É muito difícil um perfil dar certo ali nas primeiras semanas, mas depois de algumas semanas começa a vingar, começa a vir as visualizações e depois de alguns meses, depois de 2 anos, quem sabe você é o maior professor de inglês do Brasil, né? Isso é surpreendente, isso é impressionante.
Enfim, eu acho isso mágico, eu acho isso incrível, eu gosto muito de internet, né? Aqui tem algumas dicas sobre perfil, né? Na hora de postar o seu conteúdo. Então tem aqui, tá começando no 6 aqui, era para começar no 1. Então, algumas dicas básicas que eu tenho aqui, tá? Sobre perfil, né? Como deixar o perfil mais atrativo, um pouco melhor. Ter um bom nome de perfil, que seja de fácil acesso, ali ter uma boa foto de perfil para quando a pessoa bater o olho, ela vê que esse é um profissional, tá? Um perfil mais profissional, um nome claro, uma bio também que diz exatamente o que você faz. Basicamente, a bio, se for a missão de conteúdo, vai ser excelente. Um link, os destaques do conteúdos. Isso aqui sobre perfil, eu vou deixar um e-book para vocês disponibilizado junto com os slides. Vai ter os slides e um checklist para perfil. É um e-book que eu criei já tem alguns anos, mas ele ainda serve muito bem para hoje, porque essa estrutura aqui ainda não mudou. Então, eu vou disponibilizar esse e-book para vocês também. Então, aqui está o link já, inclusive. Vocês conseguem pegar esses slides, tá? E o checklist do perfil que eu falei, nesse QR Code ou no link aqui, ggmedias.com.br/simplicity. Então, deixa eu ver se eu consigo copiar isso aqui. Não consigo. Aqui. E já vou mandar aqui no chat, para quem quiser copiar e colar e abrir ali com mais facilidade. E vou dar algumas últimas dicas fundamentais aqui. A gente já está batendo 1 hora de palestra. 1 hora, gente. 1 hora mesmo, gente. Nossa, até eu tô de cara aqui. Enfim, algumas últimas dicas que são fundamentais, então, para todo esse processo de marketing de conteúdo. A primeira, já dei spoiler aqui, já tá as 4 aqui, né? Não era para aparecer um de cada vez. A primeira é ter a sua missão clara e definida. Eu já vou botar o QR Code na tela de novo. Vou dar essas últimas dicas, daí eu boto o QR Code de novo, fechou, gente? E daí eu vou respondendo dúvidas. Então, a primeira dica fundamental é ter uma missão clara e definida. É isso que vai nortear, é isso que vai diferenciar você da concorrência, porque você vai ter um norte, você vai saber o que fazer, você vai conseguir postar dia após dia. Então, essa missão é muito importante para pessoas que querem se tornar influenciadores, para empresas que querem criar conteúdo, para daí eventualmente vender seus produtos e serviços, para quem quer criar uma empresa do zero. Isso aqui é muito importante. A minha segunda dica fundamental é criar algo que você goste. Isso aqui é meio contraintuitivo, né? Pode parecer meio contraintuitivo, mas é muito importante. Não estou falando sobre você amar, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa com o conteúdo que eu amo, de que amar esse negócio. Então, cuidado com essa história de criar conteúdo sobre alguma coisa que você ama, porque eu tive essa experiência, eu comecei a produzir vídeos, eu amava produzir vídeos. Aí começa a acontecer alguns perrengues no meio do processo e você começa a odiar esse negócio. Então, amar o que você faz não é necessário, mas você pelo menos precisa gostar. Se você vai falar de um assunto que você não gosta nada, se você vai criar conteúdo, produzir texto que seja, tirar foto, sobre fazer banner, design, qualquer coisa sobre um assunto que você não gosta, não vai para frente. Vai chegar um momento que você não vai conseguir mais fazer, você vai começar a se arrastar. Então, pelo menos tem que gostar do assunto que você vai falar no seu conteúdo. A terceira dica começa hoje mesmo. Então, eu já falei isso várias vezes ali. Não precisa esperar chegar, comprar uma câmera, não precisa comprar um microfone, comprar uma iluminação, não precisa nada. Precisa começar. E com o tempo, você vai melhorando. E aí entra a última dica fundamental, que é consistência é a chave. Consistência é a chave da internet. É simplesmente isso. Postar consistentemente, todo dia, dia após dia, ter aquele objetivo ali e não parar, correr atrás dele, continuar postando e continuar postando. Talvez no começo não vai dar certo, mas você vai melhorar. Você vai melhorando e vai cada vez melhorando e você vai tendo consistência e os resultados vão começar a chegar. É basicamente isso, foi isso que eu vi com todos os casos que eu peguei até hoje, gente. É isso que eu vejo analisando outros perfis. Consistência é muito, muito, muito importante. Vou deixar o QR Code aqui, gente. Eu tô vendo muitos comentários positivos. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Estou muito feliz com os comentários. Eu preparei essa palestra com muito carinho. Finalizei ela hoje. Eu sempre ficava ajustando detalhes. Queria que ela fosse muito, muito boa mesmo. Estou muito feliz que vocês estão gostando. E aqui eu vou deixar aqui o QR Code, então, tá? Com o checklist, com os slides também.
Então é só acessar esse QR Code. Alguém já acessou, deu certo? Se não estiver dando certo, me avisa, que daí eu já arrumo. E nesse link também tem o meu Instagram, tá? Então, quem quiser me mandar qualquer coisa, conversar lá, eu sempre estou disponível. Eu não posto muito conteúdo lá, porque como eu acabo passando o dia produzindo conteúdo para os outros, quando chega na hora de criar o meu, eu não vou para frente, né? Então eu estou sempre nos bastidores. Mas eu respondo mensagens lá, eu gosto muito de conversar, principalmente de falar sobre esse assunto. Eu gosto muito de marketing de conteúdo. Então, qualquer dúvida, precisando de alguma ajuda, me chama lá, a gente marca uma conversa, marca uma call. Eu tento ser o mais disponível possível, sempre que eu tenho um tempinho, respondo lá. E o Insta tá ali. E eu vi que tem gente, muita gente mandando o Insta aí, eu vi que tinha gente se ajudando antes, e eu achei muito legal, gente. Muito legal, o pessoal se seguindo, dando dica um para os outros, e isso é muito importante também, isso é muito legal. Isso é muito bom, ajuda a gente, ajuda as pessoas a se manter motivado, a continuar apostando. Essa motivação também ajuda muito, tá? Meu Insta é @GuilhermeCarve, tá nesse link, mas eu vou deixar aqui também. Deixa eu escrever aqui no chat. Guilherme Carve. E é isso, gente. Esse é o conteúdo que eu tenho. Tô vendo o chat aqui, muitos comentários. Gente, é muito bom ver todos esses comentários. Estou muito feliz. Muito legal. Bom, então é isso, gente. Tô procurando algumas dúvidas aqui, mas ficou lá para trás. Canva é saber... Ó, a Giovana falou, Canva é saber mexer, gente. Quando vocês aprendem os macetes e truques, tudo fica ridículo e fácil. É exatamente isso. Eu usava o Photoshop e não queria saber do Canva. Aí eu migrei para o Canva, aprendi a usar e eu simplesmente não quero mais saber do Photoshop agora. Porque agora que eu já dominei a ferramenta, fica muito fácil, é muito simples. Canva é maravilhoso. Eu vi que tinha gente falando do Figma, gente pedindo sobre o Figma. Para quem não conhece, o Figma é outra ferramenta e é uma ferramenta muito boa também, só que ela é mais avançada, tá? A curva de aprendizado dela vai ser maior. Então, o Figma é um pouco mais complicado, tá? Eu recomendo o Canva. Bom, gente, já demos chegando em 1h15 de palestra. Eu fico muito feliz que vocês gostaram muito. Que tem uma última dúvida, eu vou responder essas últimas dúvidas aqui, a gente vai encerrar a palestra, fechou, gente? E lembrando, qualquer dúvida me manda no Instagram. A Júlia mandou aqui, eu tenho uma dúvida, meu perfil é sobre tarô e astrologia, mas agora você falou da missão. Você acha válido criar um perfil de cada? Não, eu não acho, porque eu acho que os dois, eles estão dentro do mesmo nicho ali, você consegue se comunicar com as mesmas pessoas. Então dá para incluir essas duas coisas dentro da mesma missão. Talvez ali você precisa olhar um pouco para sua audiência, o que eles estão procurando, o que eles querem alcançar. E aí você vai ver como incluir essas duas coisas no mesmo perfil. Eu tenho um ótimo perfil, inclusive, manda uma mensagem, eu vou te passar um perfil, talvez você até já conhece, mas eu te passo, que é um perfil maravilhoso. Já trabalhei com ela também, é um perfil de astrologia, e vou te passar ele para você se inspirar. Então é isso, gente. Muito obrigado de novo. Eu estou muito grato, muito feliz por essa palestra. Muito obrigado de novo ao pessoal da Simplicity que me chamou. E lembrando, qualquer dúvida, me chamem lá no Instagram. E eu espero que vocês consigam sair daqui com seus conteúdos pelo menos elaborados, com a sua missão de conteúdo pelo menos direcionada e criem conteúdo. E quem criar conteúdo me marca, hein? Eu vou ficar muito feliz de ver o conteúdo de vocês. Muito obrigado, gente.